Uniclac. Vamos lá, pessoal, último bloco da nossa aula de número 7, ainda no recurso de revista. A gente não acabou o recurso de revista, a gente está aí passando pela pior fase, né? Que é o procedimento ordinário, que é maior. Depois do sumaríssimo, fica mais tranquilo, fica tranquilo, a execução é molezinha. Vamos só fazer aqui um resumindo, então, do recurso de revista no procedimento ordinário. Então, cabe. Quais são as hipóteses? Eu desenhei aqui um resumindo e eu vou acompanhando com você. Então, olha lá. Se eu tiver, deixa eu colocar minha canetinha aqui, um acórdão do TRT, caso não exista uma súmula ou uma tese jurídica prevalente. Aí cabe se eu tiver um acórdão de outro TRT, caso esse outro TRT não exista súmula ou tese jurídica. Isso aqui é a tese hoje que é menos usual. Então, vou ter um acórdão de um TRT, esse TRT não tem súmula nem tese jurídica. E eu encontrei um acórdão de um outro TRT sobre a mesma matéria, e nesse outro TRT também não tem súmula nem tese jurídica. Aí cabe recurso de revista. Cabe recurso de revista de súmula ou tese jurídica do TRT, deixa eu corrigir só isso aqui, está errado, ó. É TRT, não é TST não. Do TRT, divergindo com uma súmula ou tese jurídica de outro TRT. Isso é o que se busca. Isso hoje é o que se busca. Súmula com súmula, tese jurídica ou tese jurídica de outro TRT. Também cabe recurso de revista se eu tiver um acórdão de um TRT e nesse TRT não tem súmula ou tese jurídica, contrária à súmula ou tese jurídica de outro TRT. Então, vamos lá. Acórdão de um TRT, nesse TRT não tem súmula ou tese jurídica. Divergente de um acórdão de outro TRT, e nesse outro TRT não tem súmula nem tese jurídica. Súmula ou tese jurídica de um TRT, contrária à súmula ou tese jurídica de outro TRT. Cabe recurso de revista. Acórdão de um TRT, e nesse TRT não tem súmula nem tese jurídica, divergente da súmula ou tese jurídica de outro TRT. São as hipóteses cabimento do recurso de revista por divergência jurisprudencial. O acórdão regional, ele somente vai legitimar a divergência para o recurso de revista se não existir súmula ou tese jurídica prevalecente. Então, cuidado no TRT, cuidado com isso, tá? Então, o acórdão regional somente vai legitimar a divergência para o recurso de revista se não existir súmula ou tese jurídica prevalente. Aí é o que tem. Beleza? Hoje isso aí é para ser exceção da exceção. A ideia é acabar. Súmula ou tese jurídica não podem contrariar súmula ou JTST. Nós já falamos sobre isso. Fechado? Bom, então preste atenção aqui. Aí só para você fixou bem a matéria. Imagina que você tenha um acórdão do TRT da primeira região, Rio de Janeiro, que diz, é só um exemplo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, que as horas extras têm natureza indenizatória. A gente sabe que não é salarial, mas um acórdão que você tem na sua mão fala exatamente isso. Aí você consegue encontrar um acórdão em RO do mesmo TRT que fala que as horas extras têm natureza salarial. É esse que te interessa. Só que cabe recurso de revista? Cuidado, não cabe recurso de revista. Quem vai ser o juiz OACO quando você pensa nesse recurso de revista? O juiz OACO vai ser aqui o presidente do Tribunal Regional do Trabalho. O presidente do TRT aqui é o juiz OACO. Então ele tem que virar e falar, pare as máquinas. Eu tenho uma divergência interna. E a divergência interna hoje se resolve pela uniformização. Desculpa, pelo incidente de uniformização. Deixa eu colocar aqui completinho. Então aqui, se eu tenho uma divergência interna, eu vou ter o incidente de uniformização e não recurso de revista. E o juízo de quem aqui vai ser quem? O relator, né? O relator da turma do TST. Então, um ou outro vão ter que se meter e falar. Parem as máquinas e volta. Não vamos seguir com esse recurso de revista. Tá bom? A ideia é parem as máquinas mesmo. Em regra, pelo juízo ACO, pelo presidente do TRT. Para e vamos resolver aqui no nosso regional a nossa divergência interna.
Se o presidente do TRT, que é o juiz Ocó, não observar isso, seguiu, foi para o TST. Chegando no TST, o ministro relator observa. O TRT da primeira região, Rio de Janeiro, tem uma divergência interna, porque existe um acórdão que fala que as horas extras têm natureza indenizatória e o outro acórdão fala que as horas extras têm natureza salarial, então divergem. Eu preciso ter aqui a súmula do Rio. O Rio pensa assim sobre as horas extras. Fechado? Aí volta. Tudo bem? Então, o que eu quero hoje? Eu quero hoje isso aqui. Eu quero ter uma súmula do TRT da primeira região e aí eu encontro a súmula, ou a tese jurídica, claro, de outro TRT. Então, o que eu quero hoje é isso. Uma súmula do TRT e aí eu acho de outro TRT. Nesse caso, cabe recurso de revista. É isso que você quer hoje. Neste caso, caberá recurso de revista para o TST. A ideia básica é essa aqui. Resumindo, o TST discutirá teses contrárias entre tribunais e não mais teses contrárias de órgãos fracionados. O que são os órgãos fracionados? Turmas de TRTs. Eles não querem mais levarem isso para o TST. Fechado? Bom, além da divergência jurisprudencial, cuidado aqui, o recurso de revista será cabível se houver violação à disposição de lei federal ou afronta direta à Constituição Federal. Então nós temos aqui a súmula 221 do TST que diz assim: a admissibilidade, acompanha comigo, a admissibilidade do recurso de revista por violação tem como pressuposto indicação expressa do dispositivo de lei ou da Constituição tido como violado. Aí completa com o OJ 257. A invocação expressa no recurso de revista nos preceitos legais ou constitucionais tidos como violados não significa exigir da parte a utilização das expressões contrariar, ferir, violar e etc. Preste atenção. Para eu falar em divergência contrária, né? Divergência não. Para eu falar, em violação contrária a um dispositivo de lei federal ou uma afronta direta à Constituição Federal, eu tenho que indicar de forma expressa, detalhada, qual é o dispositivo de lei ou da Constituição Federal que estão violados, para ensejar o cabimento do recurso de revista. Agora veja, invocação expressa para recurso de revista por dispositivo legal ou afronta direta à Constituição não é eu ter as expressões a contrariar, ferir, violar, não. É apenas a indicação expressa da violação. É isso que se busca. Fechado? Muito bem. Então, com isso, nós vencemos as hipóteses específicas de cabimento do recurso de revista no procedimento regra, no procedimento ordinário. Vamos passar agora a análise do cabimento do recurso de revista no procedimento sumaríssimo. No procedimento sumaríssimo, artigo 896, parágrafo 9º da CLT, cabe recurso de revista em quais hipóteses? Toma nota. Cabe recurso de revista por violação à Constituição Federal. No procedimento sumaríssimo, cabe recurso de revista por violação à Constituição Federal. Aí cabe sempre, né? A súmula do TST e a súmula vinculante do STF. Se é vinculante, é claro que ela é do STF, é só para ser redundante mesmo. Então, preste atenção. Recurso de revista no procedimento sumaríssimo cabe de decisão de TRT em RO, acordo de TRT em RO, que contrariar Constituição Federal, súmula do TST e súmula vinculante do STF. Sumaríssimo, olha a dica do RR, sumaríssimo, súmula. Sumaríssimo, súmula. Sumaríssimo, súmula. Sumaríssimo, súmula. Vou gritar na hora da prova, se no seu ouvido. Vai lembrar de mim. Sumaríssimo, súmula. Sumaríssimo, súmula. OJ não. OJ não. Não cabe recurso de revista no procedimento sumaríssimo por violação a uma orientação jurisprudencial. Isso não. É só por violação à Constituição Federal e a súmula do TST e súmula vinculante do STF. Não cabe recurso de revista no procedimento sumaríssimo por violação à lei federal, por divergência jurisprudencial e por contrariar OJ do TST. Olha essa súmula aqui, a súmula 442 do TST. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade do recurso de revista é limitada. Limitada a quê? A demonstração de violação direta a dispositivo da Constituição Federal ou contrariedade à súmula do TST. Não se admitindo recurso por contrariedade a OJ. OJ não. Então é só sumaríssimo, súmula, sumaríssimo, súmula. Isso bomba em prova, tá? E na execução? Na execução é muito tranquilo.
Se você nunca ouviu essa frase, você vai ouvir agora e nunca mais esquece. Eu ouvi lá na minha graduação, ó, lá vai garoto, e nunca mais eu esqueci que o recurso de revista na execução só cabe quando afrontar, quando ofender a Constituição. Recurso de revista na execução só cabe quando ofender a Constituição. Recurso de revista na execução só cabe quando ofender a Constituição. Recurso de revista na execução só cabe quando ofender a Constituição. Então é só uma única hipótese, súmula 266. A admissibilidade do recurso de revista, interposto de acórdão proferido em agravo de petição, execução, liquidação de sentença ou em processo incidente na execução, inclusive os embargos de terceiro, depende de demonstração inequívoca de violência direta à Constituição Federal. Diz daí que eu falo daqui, vai? Recurso de revista na execução só cabe quando ofender a Constituição. Isso despenca em prova ainda, mas vamos tomar cuidado com um pouquinho com algo diferente. O que pode ser esse algo diferente? Se o examinador falar recurso de revista na execução só cabe quando ofender a Constituição, agradeça, Pai do Céu, foi dia da sorte. Pois bem, e se ele falar que é uma execução fiscal ou que envolva a certidão negativa de débitos trabalhistas? Repete, Renzetti. Se o examinador falar em uma execução fiscal ou que envolva a certidão negativa de débitos trabalhistas, o recurso de revista cabe por violação à Constituição Federal, à lei federal e também à divergência jurisprudencial. Vou repetir. Então, se for execução, recurso de revista na execução só cabe quando ofender a Constituição. Para aqui. Se falar em execução fiscal ou que envolva a certidão negativa de débitos trabalhistas, atente-se bem aqui, cabe recurso de revista por violação à lei federal, à divergência jurisprudencial e à Constituição Federal. Ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, nós temos no recurso de revista, além de todos os pressupostos de admissibilidade que nós vimos já, pressupostos intrínsecos ou extrínsecos, nós temos mais dois pressupostos específicos. No recurso de revista, exige-se o pré-questionamento e também a transcendência. Se você chegar na redação do artigo 896, parágrafo 1º-A da CLT, você vai observar assim, ó, sob pena de não conhecimento, é ônus da parte 1. Indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Além de todos os pressupostos de admissibilidade, o recurso de revista exige o pré-questionamento mais a transcendência. Vamos então explorar aí esses pontos. Não bastasse aquilo tudo, ainda tem isso, Renzetti? Ainda tem isso. O que é o pré-questionamento? Pré-questionamento nada mais é que uma decisão prévia. Pré-questionamento é uma decisão prévia. O pré-questionamento é um pressuposto do recurso de revista, bem como os demais recursos de natureza extraordinária. A matéria estará pré-questionada se estiver uma decisão prévia. A matéria está pré-questionada se houver sido tratada, falada, abordada no acórdão impugnado. Então, isso é bem interessante. Então, eu sempre tenho que ter uma decisão prévia, mesmo que seja uma matéria de ordem pública, para que eu pense em recurso de revista. Eu acho que eu não entendi, Renzetti. Você pode me dar um exemplo? Posso sim. Vamos imaginar que seja ajuizada uma reclamação trabalhista e o reclamante postule, dentre tantos pedidos, o adicional de periculosidade. O reclamado nega a periculosidade, mas a sentença acaba condenando o reclamado a pagar ao empregado, reclamante, um adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre todas as parcelas remuneratórias. Cuidado! Nós sabemos, por força da própria CLT, que o adicional de periculosidade ele é de 30% sobre o salário base, o salário básico ou contratual, sem as demais parcelas. Mas a sentença do juiz foi horrível e condenou o reclamado a pagar 30% sobre todas as parcelas remuneratórias. Pois bem, da sentença cabe RO. Então o reclamado foi lá e interpôs o RO dizendo o seguinte: olha, tribunal, não cabe a periculosidade, mas se os outros julgadores entenderem que pelo cabimento, ou seja, pela manutenção da sentença, que pelo menos sigam a lei. Está vendo uma afronta aqui à própria lei. Cabe 30% de periculosidade
em relação ao salário básico ou contratual, e não sobre as demais, todas as parcelas remuneratórias, como bem disse lá o juiz na sentença. Se o TRT nada se manifestar, mantém, ou não se falar nada sobre o adicional, não enfrentar a decisão, o fundamento impugnado, a matéria não foi tratada, a matéria não foi pré-questionada. E se a matéria não foi tratada, não foi pré-questionada, eu não consigo discutir em sede do recurso de revista, por exemplo, a questão do adicional de periculosidade aqui no meu exemplo. Então tem que o tribunal falar, o juiz está correto, o adicional de periculosidade é de 30% sobre todas as parcelas remuneratórias. Surtou também o TRT? Surtou, mas colocou isso. Não importa. Se ele surtou, ele se manifestou, teve decisão prévia. Neste caso, cabe perfeitamente a interposição do recurso de revista para o TST. Então, só há que se falar em recurso de revista se a matéria for tratada, falada, abordada no acórdão do TRT em RO. Cuidado! E se o acórdão do TRT em RO não se manifestar sobre a matéria, não falar sobre essa matéria? Nesse caso, deverá a parte opor os embargos de declaração, objetivando que o TRT, o tribunal, pré-questione a matéria. Então, nesse caso, você vai opor os embargos de declaração, objetivando aí o pré-questionamento. Beleza. Opostos os embargos de declaração, o TRT continua inerte, não se manifesta. E aí? Se ele continua inerte, entendemos, nós, TST, que a matéria foi pré-questionada, ela foi tratada. E aí eu tenho um pré-questionamento ficto, como chama aí a doutrina majoritária. Tudo bem? Então, súmula 297 do TST, item 1. Diz-se pré-questionada a matéria ou questão quando, na decisão impugnada, haja adotada explicitamente tese a respeito. Aqui explicou o que é o pré-questionamento. É matéria tratada, falada, abordada, é decisão prévia. E vem o item 2. Incumbe a parte interessada, desde que a matéria tenha sido invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios. Está aí. Embargos declaratórios, objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de preclusão. Então, você tem que opor os embargos para forçar a manifestação, sob pena de preclusão da matéria. Sim. Aí vem o item 3. Considera-se tratada, considera-se pré-questionada a questão jurídica invocada no recurso principal, sobre a qual se omite o tribunal de pronunciar a tese, não obstante opostos embargos de declaração. Se você opôs os embargos de declaração, forçando o pré-questionamento, e o tribunal permanece quieto, não se manifesta, entendemos que você pode seguir perfeitamente um recurso de revista, porque a matéria foi pré-questionada, a matéria foi tratada. E esse seria aí um pré-questionamento ficto. Cuidado, cuidado. Nós já falamos o quê? Que matéria de ordem pública pode ser suscitada em qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. Não é isso? Efeito translativo, já falamos sobre ele, devolve para o tribunal matérias de ordem pública, mesmo que não provocada, já que matérias de ordem pública podem ser suscitadas, pronunciadas de ofício, em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Muito lindo isso daqui, perfeito. Agora, cuidado. Eu só vou aplicar esse efeito translativo para os recursos de natureza ordinária, já que um recurso de natureza extraordinária, a exemplo desse daqui, do recurso de revista, exige-se o pré-questionamento, mesmo que eu esteja diante de matéria de ordem pública. Então, mesmo em matéria de ordem pública, eu tenho que ter uma decisão prévia para eu pensar em recurso de revista. OJ 62 da SDI 1 do TST. É necessário o pré-questionamento, aqui está, exigindo, com o pressuposto de admissibilidade em recurso de natureza extraordinária, ainda que se trate de incompetência absoluta. Quando eu falo em incompetência absoluta, é matéria de ordem pública. Neste caso, exige-se também o pré-questionamento. Fechado? Muito bem. Renzete, e se a matéria, vamos dizer assim, né, a violação indicada no meu recurso de revista, se ela se iniciar no acordo TRT em RO? Se a divergência, a violação inicia-se no acórdão do TRT em RO, não há que se falar em pré-questionamento, é claro. Porque aí já está a decisão primária, né? Então, não seria uma decisão prévia, seria uma decisão primária. Se a violação está no acordo TRT em RO, não há que se falar em pré-questionamento. OJ 119. É inexigível o pré-questionamento quando a violação indicada houver nascido na própria
decisão recorrida no acordo TRT em RO, inaplicável à súmula número 297 do Tribunal Superior do Trabalho. Atente-se bem a isso, tudo bem? Bom, eu disse que além do pré-questionamento, exige-se também a transcendência. O que é transcendência, Renzetti? Não sei. Quê? Não sei. Não sabe por quê? Porque o TST até hoje não regulamentou a transcendência e cabe a ele fazer isso. Então, como o TST não regulamentou a transcendência, para sua prova pode ser cobrado o quê? Duas coisas. Primeiro, além dos pressupostos de admissibilidade, que você conhece, os extrínsecos e intrínsecos do recurso de revista, exige-se mais dois pressupostos. O pré-questionamento e a transcendência. Pré-questionamento tem muita coisa para cobrar. Transcendência, você falar a transcendência. Ou cobra essa perguntinha que eu fiz, ou a redação do artigo 896-A da CLT na tela. O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. Quando fala aqui nessa transcendência, só para não ficar uma lacuna, o que é essa transcendência aqui, pessoal? Essa transcendência, ela se equipara aqueles recursos que você estuda lá no processo civil, né? Recurso de natureza extraordinária, que é aquela repercussão geral. Então, a transcendência se equipara à repercussão geral. Só que não sabemos se vai ser claramente só repercussão geral, porque ainda tem que vir o TST e regulamentar esse requisito da transcendência. E até hoje ele não fez. Tá bom? Muito bem. Vamos fazer então um resumão? Um resumindo, o que você acha? O resumindo salva, hein? Cabe recurso de revista no procedimento ordinário, primeiro. Em quais hipóteses? Acordo TRT, que contrariar a Constituição Federal. Ok. Acordo TRT, que contrariar uma súmula do TST ou uma súmula vinculante do STF. Ok. Acordo TRT em RO, contrariar a lei federal e também, se uma lei federal, uma OJ ou divergência jurisprudencial. E só aqui a gente perdeu horas nessa divergência, né? Porque é muita coisa. Então, no procedimento ordinário, cabe recurso de revista por violação à Constituição Federal, a súmula do TST, a súmula vinculante do STF, a lei federal, a OJ e também a divergência jurisprudencial. Cabe recurso de revista no procedimento sumaríssimo, por violação, aí sempre, à Constituição Federal, a súmula do TST e a súmula vinculante do STF. Não cabe recurso de revista no procedimento sumaríssimo por violação à OJ. É lembrar que é sumaríssimo, súmula, sumaríssimo, súmula, sumaríssimo, súmula. Na execução, cabe recurso de revista apenas por violação à Constituição Federal. Recurso de revista na execução é só quando ofender a Constituição Federal. A Constituição Federal. Se for execução fiscal ou que envolva a certidão negativa de débitos trabalhistas, cabe recurso de revista por violação à Constituição Federal, à lei federal e também à divergência jurisprudencial. Isso pode pipocar aí na sua prova. Fechado, pessoal? Com isso a gente encerra o recurso de revista. Um recurso que vocês ficam assustados e não tem nada demais. Fechado? Vamos passar para um recurso que não tem uma incidência mínima na sua prova, mas tem que ser dito, que são os embargos. Primeira observação, quando eu falar em embargos, eu não estou falando de embargos de declaração. Eu estou falando de embargos ao TST. Os embargos ao TST, ele tem uma aplicação muito restrita no TST, sendo que ele cabe em duas modalidades. Os embargos de divergência e os embargos infringentes. É só você lembrar daquela linha do tempo dos recursos no processo de trabalho. Da sentença, cabe recurso ordinário para o TRT. Do acordo TRT em RO, vimos agora, recurso de revista para o TST. Se eu já estou no TST, eu vou para onde? Tem que ficar no próprio TST na minha última instância trabalhista. Se eu estou no TST, do acordo TST em recurso de revista, cabe os embargos ao TST para o próprio TST. Bom, vamos começar a falar então dos embargos de divergência. Os embargos de divergência, previsto no artigo 894, inciso 2 da CLT, vou ler com você depois, cabe decisão de turma do TST, que tem uma questão de direito, já que é um recurso de natureza extraordinária, se preencher a hipótese específica, as hipóteses, melhor, de cabimento, e também se houver o pré-questionamento, decisão prévia. Então, cabe decisão de turma do TST. O TST tem 8 turmas, e as 8 turmas não pensam iguais, não pensam. Artigo 894 da CLT vem e diz:
No TST, cabem embargos no prazo de 8 dias. Inciso 2. Das decisões das turmas. Turma que divergirem entre si. Turma divergindo com turma. Turma. Ou das decisões proferidas pela Seção de Dissídios Individuais, SDI, ou contrários à súmula ou OJ do TST, ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. 8 turmas, elas não pensam iguais, tem que lembrar disso. Então, quais são as hipóteses específicas de cabimento dos embargos aqui de divergência? Veja, decisão de turma, cabe embargos, divergência, decisão de turma do TST que contrariar um acórdão de uma outra turma do TST. Beleza. Contrariar um acórdão da SDI, Seção de Dissídios Individuais. Contrariar súmula do TST, OJ do TST ou súmula vinculante do STF. Pode não esquecer a súmula vinculante, né? Muito bem. Vem o OJ 378 e fala assim. Não encontra amparo no artigo 894 da CLT, quer na redação anterior, quer na redação posterior à Lei 11.496 de 2007, recursos de embargos interposto à decisão monocrática, exarada nos moldes do artigo 5.7 CPC de 2000, CPC anterior, tá? Mudou esse dispositivo, e 896 parágrafo 5º da CLT, pois o comando legal restringe seu cabimento à pretensão de reforma da decisão colegiada proferida por turma do TST. Isso quer dizer que só cabe recurso de embargos ao TST, de divergência, de decisão de turma do TST. Turma divergindo de turma, turma, não de decisão monocrática. Decisão monocrática não há que se falar em embargos ao TST. Embora o recurso de revista, cuidado com isso, no procedimento sumaríssimo não caiba divergência, não cai por divergência, os embargos ao TST por divergência são cabíveis sim no procedimento sumaríssimo, mas eles são aí limitados por força da súmula 458, acompanhe. Em causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, em que pese a limitação imposta no artigo 896, parágrafo 6º, é 9º, na verdade, da CLT, a interposição de recursos de revista admitem-se os embargos interpostos por vigência da Lei 11.496, que conferiu nova redação ao artigo 894, quando demonstrada divergência jurisprudencial entre quem? Turmas do TST, fundada em interpretações diversas acerca da aplicação do mesmo dispositivo constitucional ou matéria sumulada. Então, embargos de divergência não cabem, divergência jurisprudencial não cabe em recurso de revista interposto no procedimento sumaríssimo. Isso não se aplica aos embargos de divergência. Então, os embargos de divergência são cabíveis sim no sumaríssimo, mas de uma forma, você está vendo aí, mais limitada. Com a Lei 13.015 de 2014, mais uma hipótese de cabimento dos embargos no rito sumaríssimo ocorre quando contrariar aí a súmula vinculante, né? Então, no procedimento sumaríssimo, cabe embargos de divergência por divergência na interpretação da Constituição Federal, confronto à súmula do TST e também confronto aí com súmula vinculante. Na execução, mesmo papo, se ofender a Constituição, né? Súmula 433. A admissibilidade dos recursos de embargos, aqui está, contra acordo de turma em recurso de revista em fase de execução, publicada na vigência da Lei 11.496, condiciona-se a demonstração de divergência jurisprudencial entre turmas ou destas e a seção especializada em dissídios individuais do TST em relação à interpretação de dispositivo constitucional. Aí está. Tranquilo? Tranquilo? Então tá lá, mesma ideia. Aí, claro, se for execução fiscal ou que envolva a cessão negativa de débitos trabalhistas, aí é aquela mesma regrinha. Cabe embargos do TST por violação à lei federal, divergência jurisprudencial, à Constituição Federal, aí aquela mesma regrinha que a gente viu lá em relação ao recurso de revista, tá bom? Muito bem. O outro embargo que nós temos é o embargos infringentes. Esse é facinho, incidência mínima, né? Veja, quando a extensão territorial de um conflito coletivo ultrapassa um âmbito regional, o TST funciona como se fosse competência originária. Então, se eu tenho um conflito de um dissídio coletivo no âmbito da cidade do Rio de Janeiro, do estado só, o TRT Rio resolve. Agora, se esse conflito ultrapassa a área do Rio de Janeiro, não vai ser o TRT da segunda região, aí tem que ser o TST que funciona com competência originária. Quero dizer, nos embargos infringentes, eu penso no TST funcionando como se fosse a primeira instância. Então, eu vou ter, na verdade, aqui um duplo grau interno,
formulado através dos embargos infringentes. Quem vai julgar os embargos infringentes é a SDC, a Seção de Dissídios Coletivos. Então, o único requisito desse recurso aqui é que uma decisão seja não unânime. Então, só aí, decisão não unânime. Então, dissídio coletivo, competência originária do TST, TST funciona como se fosse primeira instância, uma decisão não unânime, aí cabe pensar nos embargos infringentes. Olha aqui o artigo 894, no TST cabe embargos no prazo de 8 dias. Decisão não unânime, julgamento que conciliar, julgar, homologar, conciliação em dissídios coletivos aqui, que excedam a competência territorial dos tribunais regionais do trabalho e entender ou rever as sentenças normativas do Tribunal Superior do Trabalho nos casos previstos em lei. Então, para dissídio coletivo, quem julga aí é a SDC. Não esquece disso. Ok, pessoal? Com isso a gente fecha aí os recursos de revista, os embargos ao TST, mas não fechamos os recursos em espécies. Vamos falar ainda de agravo de instrumento, agravo de petição. Que mais? Embargos de declaração, que é importante para a prova, e muitas outras coisas que vão bombar aí na sua prova. Vou ficar te esperando para a nossa próxima aula, animado, motivado. É projeto? O projeto é nosso e vai dar certo. Bons estudos, dúvidas, manda para mim aí, conta sempre comigo e não esquece nunca. Trabalho não dá trabalho. Para o alto e sempre avante. Tchau! Clique like.